E aí, Arthur, beleza? Tá me ouvindo bem aí? Só fazer um teste de áudio. Valeu, Arthur, obrigado. Boa noite, Maísa. Boa noite a todos que estão aí entrando. Isso, maravilha. Boa noite, Samira. Boa noite a todos que estão entrando. São 18 horas agora, 18h01. Vamos aguardando um pouquinho, né, uns minutinhos para a gente... essa galera aí entrando, a gente começar nossa aula de hoje. Bem, para a gente não perder mais tempo, né? Entraram poucos até agora, mas também não dá para a gente ficar esperando, né, todo mundo entrar. Então, estão entrando, o Rafael acabou de entrar também, Lucas, boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao conteúdo da semana passada, que era a regência verbal. Né? Falamos de regência de uma maneira geral, nominal e verbal. Hoje eu termino falando de verbal e vamos falar sobre literatura também e sobre redação. Hoje eu tive um pedido de uma aluna do outro curso. Eu geralmente não dou para o Enem esse tipo de aula, mas eu depois fiquei repetindo porque eu nunca tinha dado esse tipo de aula para redação. Vocês vão saber depois qual é o tema. Há um pedido de uma aluna do outro curso e aí eu achei muito interessante, muito pertinente. E aí trouxe para vocês também. Mas quando falarmos de redação hoje, como são 3 aulas, né, já botei os 3 links, mas não necessariamente vai ser uma de gramática, vai ser uma de literatura, uma de uma redação. Vai acontecendo. Se terminar uma antes, eu já emendo na outra, tá? Ou se eu precisar usar um tempinho um pouco da outra, a gente vai levando, não vou ficar medindo tempo, calculando que eu preciso iniciar e terminar esse conteúdo em 40 minutos aproximadamente para outro. Eu não vou agir dessa forma, tá? Vai fluindo, vai fluindo. Se a gente resolver antes, show, passa para outro tema. Se a gente precisar usar um pouquinho do outro tempo da outra aula, a gente usa. Outra aula? Não, outra reunião que foi. Temos o link, tá? Mas vamos nessa. Regência verbal, usando a mesma apresentação da semana passada, os mesmos slides, né? Vocês já devem ter recebido também, só que eu não concluí, né? Eu falei, se não me engano, até o número 10 das regências, né, dos verbos que eu selecionei. Vou dar continuidade. Havendo alguma dúvida, é só vocês marcarem para mim. Ok? Então, isso aqui, já viu tudo isso.
avançar. Se não me engano, o último verbo que nós vimos foi o verbo informar. Ok? Se não foi, vocês me posicionem aí. Se eu deixei de falar o 9 ou 8, mas eu geralmente deixo com o marco 10. Né? O informar, eu lembro que eu falei, é um verbo transitivo direto e indireto, sendo assim, ele pede dois complementos, que é o objeto direto e o objeto indireto. Lembrando que o objeto direto ele não exige preposição e o indireto exige preposição. É exatamente isso que a gente precisa saber. O objeto direto não existe preposição e o indireto sim. E quando se trata de regência, além de tanto verbal quanto nominal, além dele exigir uma preposição, qual é a preposição adequada para aquele verbo? Então, informei alguma coisa a, essa preposição a alguém. Informei o acontecimento aos professores, verbo informar. Seguindo o verbo ir, é regido pela preposição a. Eu vou à biblioteca, ocorreu a crase aqui. Em breve veremos crases, se não me engano, na próxima aula a gente já vai ver crases, já que nós vimos as regências. Vou ao escritório. É comum na oralidade a gente usar o no, né? Vou na biblioteca, vou no cinema. Quanto o correto na normativa, gramática normativa, que é o que a gente está vendo, o registro formal da nossa língua, é vou ao cinema, vou ao shopping e por aí afora. O verbo implicar há duas formas de observarmos. Ele pode ter o sentido de consequência, implica em algo, e aí ele não exigirá preposição nenhuma. Seu pedido implicará um novo orçamento. Seu pedido implicará uma nova reforma. Enfim. Com o sentido de embirrar, eu estou implicando com alguém, né? Perturbando nesse aspecto, né? Ele é indireto, aí já muda. Ele não é mais direto, sendo indireto, ele pede preposição. E qual é a preposição que ele exige? É a preposição com. Implica com tudo, implica com a mãe, implica com o irmão, implica com o colega e por aí afora. Ok? Ficar atento às duas possibilidades de uso do verbo implicar. O verbo morar, ele exige a preposição em. Quem mora, mora em algum lugar. Então, mora no fim da rua. Lembrando que as preposições elas podem combinar e contrair com outras palavras. A contração do em com outras palavras vai resultar em no, na, nos, nas. Né? Numa, numas, noutro. Sempre assim. Tá bom? Essa contração da preposição em com outra palavra. O verbo namorar é um verbo muito curioso, porque na nossa oralidade informal, a gente transgride bastante a regência dele. O verbo namorar é transitivo direto, sendo assim, ele não exige nenhuma preposição. Namorou Maria durante anos, mas é muito comum. Namorou com Maria durante anos, desculpa. O que não é gramaticalmente, na gramática normativa, né? Botar até como gramaticalmente aceito, porque a gente subentende a gramática normativa, mas há outras gramáticas, né? A gramática informal e tal. Mas enquanto gramática, esse tema é muito vinculado à normativa. É importante salientar que, para eu escrever a redação, para eu fazer uma questão de prova, é importante eu saber a normativa, mas que no meu dia a dia, na minha informalidade, algumas transgressões de regência, elas estão dentro da informalidade e funcionam muito bem. Eu namoro com fulano, não há problema algum, você não precisa se martirizar com isso. A importância, acho que na regência eu já falei na aula passada sobre isso, mas é importante saber o seu registro formal. Então, se você não tem, se você não consegue mudar essa chave, a gente chama isso de adequação linguística, do registro informal para o formal e vice-versa, com facilidade, é importante, então, só usar o registro formal para que você não cometa problemas, você não cometa erros, né, na hora do texto formal. Então, namorou Maria durante anos. E uma pergunta clássica, que também é muito comum e é errada dentro da normativa, né? Que é, quer namorar comigo? Né? O comigo
é a contração da preposição com mais um pronome oblíquo tônico, mim, comigo, ti, contigo, se consigo, nós conosco, vós convosco, e de novo, se consigo. Então, é uma contração de com. Se o verbo namorar não exige preposição, muito menos a com, então, quer namorar comigo é errado. O correto seria quer me namorar? Você faria a pergunta, quer me namorar? Não quer namorar comigo. Na regência, na gramática normativa, assim que tem que ser. Preferir. Esse é um verbinho também bem... a regência desse verbo é bem deixada de lado no nosso cotidiano. Ele é transitivo direto e indireto, ou seja, o primeiro complemento não exige preposição, o segundo exige preposição, e essa preposição é a preposição a. Então, como que eu observo isso? Para lá. Prefiro carne a peixe. Prefiro carne a peixe. A gente no verbo preferir, a gente vê mais alguns deslizes. É muito comum dizer prefiro carne do que peixe, né? Prefiro carne do que. Esse do que está errado. Prefiro carne a peixe. Outra coisa também que é uma redundância, e aí fica ruim, prefiro mais carne a peixe. Prefiro mais. Se você prefere, é óbvio que é mais uma coisa a outra. Então, e você coloca o mais aqui, automaticamente você está sendo redundante. Então, não cabe o mais aqui. E o pior ainda, aí é o samba do sincopado errado, que é prefiro mais carne do que peixe. Aí canibalizou tudo, aí ficou ruim. Né? Prefiro mais carne do que peixe, é erro dos dois lados, tanto para o objeto direto quanto para o objeto indireto. Tem um detalhezinho que eu não coloco aqui, mas vai como bizu. Não seria prefiro carne ao peixe, nesse caso? Não cabe o artigo aqui? Não cabe o artigo o que daria a combinação ao, e quando é feminino, eu não tenho a combinação ao, eu tenho a contração de a mais a, e aí ocorre a famigerada crase. Se tivesse ao contrário, né? Prefiro peixe a carne, aí não teria crase, ali não ocorreria crase? Não, porque aqui não cabe o artigo. A preposição sempre, a regência de preposição, não é a regência de artigo. Aqui não cabe o artigo. Mas, se o primeiro elemento vier com artigo, obrigatoriamente o segundo virá, tá bom? Se tivesse assim, prefiro a carne, eu precisaria colocar o artigo o aqui antes do peixe. Então ficaria, prefiro a carne ao peixe. Se eu invertesse o masculino pelo feminino, prefiro peixe à carne, e aí ocorreria a crase ou acento grave, tá bom? Nesses casos, assim. Mas só ocorrerá a incidência do artigo aqui para que seja ao ou para que seja a, com acento grave indicador de crase, se o primeiro elemento vier também com artigo. Geralmente, no uso, é comum não usar o artigo aqui, não há necessidade desse artigo. Mas a partir do momento que você use o artigo para o primeiro elemento, ele precisará ser repetido para o segundo elemento. Ok? Deu para entender? Se não deu, depois sinaliza que eu repito. Simpatizar e antipatizar, né? Antipatizar é um verbo derivado. Simpatizar, ele é transitivo indireto. Se é indireto, existe preposição. Qual a preposição? Preposição com. Simpatiza com os mais velhinhos, antipatiza com os mais jovens. Tá? Sempre fique atentos aos derivados. Os derivados irão seguir a mesma regra do primitivo. O verbo chamar, ele tem algumas características. Com o sentido de convocar, não exige complemento preposicionado. Chama o Pedro, né? Chama a Maria, não precisa de preposição. Né? Eu estou convocando, chama o Pedro lá, chama a Maria. Ok, não chama ao Pedro, chama o Pedro, ok? Agora, quando eu apelido, né, chamo fulano de alguma coisa, eu tenho possibilidades.
possibilidade. Como a gente está se tratando de prova de Enem, o que interessa é eu saber escrever com a regência correta, ok? E não terei ali uma questão a assinar alternativa em que houve uma regência equivocada. E aí eu ver aqui alguma possibilidade de erro. No mais, eu tenho no apelidar 4 possibilidades. Tá? 4 possibilidades. As 4 possibilidades estão corretas. Se eu fosse para um outro tipo de prova em que eu precisasse olhar a função sintática desses elementos aqui após o verbo chamar, aí eu teria desenrolo. Aí eu teria desenrolo aqui, né? Predicativo do objeto indireto, enfim, algumas questões aqui, mas não cabe, a gente não precisa disso. Então eu posso usar 4 formas do verbo chamar ao apelidar alguém. Chamou ao João de Mauricinho, tá? Usando a preposição a e o artigo o. Chamou o João de Mauricinho. Chamou ao João Mauricinho. Chamou João Mauricinho. Qualquer uma dessas possibilidades estariam corretas. Nenhuma delas, está errada no sentido de apelidar. Agora, olha como muda. Olha como muda a questão da regência, sentido. Chamou ao João Mauricinho, eu entendo por conta dessa preposição a que você chamou o João de Mauricinho. Se tivesse chamou o João Mauricinho, eu entendo que você não está apelidando, está chamando, convocando. O João, o nome dele é João Mauricinho. Eu vou entender dessa forma. Então, sempre percebam essa presença da preposição ou a ausência da mesma e qual eu estou usando, porque interfere no sentido também. Pagar e perdoar. Apesar de pagar e perdoar não serem sinônimos, nem tão pouco antônimos, eles têm a mesma regência. Então, eu coloquei os dois juntos, tá? Então, primeiro, quando informamos o que pagamos, ou quando aquilo que eu pago ou perdoo, perdoar, ele é coisa. Ele é coisa. Que vai ser diferente quando eu informo a quem paguei, que geralmente a quem paguei é pessoa ou algo personificado. Quando eu digo a coisa ou o que pagamos, não tem preposição, é objeto direto. Paga o sorvete, pagamos o salário. Pagamos o salário do mês de abril. Estamos em maio, então estamos pagando o salário do mês de abril. Pagamos o salário é coisa. Porque é o que irá ser pago, não é isso? Paga o sorvete, né? Perdoar. Perdoei, Deus perdoou o pecado. Deus perdoou o pecado. Perdoei o crime. Perdoei o crime. O crime é coisa, o que será perdoado. Deus perdoa o pecado. Pecado é a coisa, aquilo que será perdoado. Beleza? Nesses casos, não tem preposição. Quando eu me dirijo a algo, alguém, pessoa, personificação, pede a preposição a. Então, ele pode ser até transitivo direto e indireto, mas pode ser também só indireto. Paga o sorvete, paga a coisa, a alguém, ao dono do bar. Dono, pessoa, personificação, preposição. Lembra que eu dei um exemplo? Pagamos o salário? Agora, pagamos aos funcionários ou pagamos o funcionário. Pagamos o professor. Deus perdoa o pecado. Deus perdoa ao pecador. Diferente, pecador é pessoa, personificação. Deus perdoa ao pecador. Deus perdoa o pecado. Perdoei o crime, ou não perdoei o crime. Perdoei ou não perdoei ao criminoso. Então, sempre ficar atento. Pagar, perdoar.
Se for coisa transitivo direto, não pede preposição. Se for a quem você paga, ou seja, pessoa, personificação, você precisa usar a preposição, tá? O algo personificado, o alvo a quem você paga, né? Muito bem. Alguns outros verbos, a gente não vai ter tanta coisa assim, mas são verbos interessantes. E aí, nesse caso, eu me dei o trabalho de separar por preposições. Então, a regência de alguns verbos que exigem a preposição a. E aí seria legal uma olhada para ver se vocês, ao se deparar-se com tais verbos, se vocês realmente usariam a preposição a, se vocês não usariam a preposição nenhuma, ou se têm usado a preposição errada. E aí é o momento de corrigir-se. A prova do Enem não vai cair, muito provavelmente não cairá. Ele nunca caiu, né? Vai saber. Uma questão objetiva sobre regência verbal. Ou até sobre preposição, por que não? Não, nunca caiu, não acredito que caia agora. Ok. Então, não preciso ficar gravando e, por exemplo, verbo imputar. Eu não uso esse verbo no meu dia a dia. Não uso esse verbo. Sujeitar-se. Eu não uso o verbo sujeitar-se no meu dia a dia, né? Então, eu vou me preocupar para a minha redação. Se eu não uso, se eu não tenho esse vocabulário de usar o verbo imputar, sujeitar, vedar e por aí afora, eu não preciso me preocupar na sua regência a priori. Acho que o conhecimento nunca é demais. Se eu farei uma prova objetiva a qual eu preciso que caia a regência verbal de forma objetiva, gramaticalmente falando, eu precisaria dar uma lida com mais atenção. Então, deitar-se a, tá? Deitar-se a, habituar-se a. Vejam que esses verbos estão pronominais, tá? Imputar a, obrigar a, pertencer a, referir-se a, é importante. Sobreviver a, sujeitar-se a e vedar a. Todos esses verbos só podem ser usados com a preposição a. Com a preposição de, quais seriam os verbos que eu poderia usar com essa preposição? Verbo constar, constar de. Excluir, excluir de. Libertar, libertar de. Matizar, matizar de. Morrer, morrer de. Precaver-se, precaver-se de. Tremer, tremer de. Vangloriar-se, vangloriar-se de. Vingar-se, vingar-se de. Com a preposição com. Quais verbos eu teria obrigatoriamente de usar com tal preposição? Comungar, comungo com. Encontrar-se, encontrar-se com. Guarnecer, guarnecer com. Indignar-se, indignar-se com. Parecer, parecer com. Sonhar, sonhar com. Tapar, tapar com. Uniformizar, uniformizar com. E zangar-se, zangar-se com. Os que seriam obrigatoriamente usados com preposição em. Fique bem claro que eu estou passando alguns que eu entenda que possam ser mais comuns, outros nem tanto. Mas a regência dos verbos, nós temos muitos verbos da língua portuguesa. Como eu disse na primeira aula, não sei se vocês estão lembrados, tanto para a regência nominal quanto para a regência verbal, nós temos dicionários só para isso. Então, vejam, tamanha é a complicação dessa situação aí, né? Então, são alguns que eu acho que são importantes vocês saberem. Apoiar-se, apoiar-se em, avaliar, avaliar em, concentrar, concentrar em, continuar, continuar em, incorrer, incorrer em, participar, participar em, teimar, teimar em, transformar, transformar em, viciar-se, viciar-se em, tá? Qualquer coisa faz teste, tá? Quem vicia, se vicia em alguma coisa. Viciou-se em cigarro, viciou-se em drogas ilícitas, tá? Vocês façam seus questionamentos e se qualquer dúvida me perguntem, tá bom? Preposição do verbo para. A preposição para, às vezes a galera dá meio confundida aí. Então, convidar, convidar para. Convocar, convocar para. Desafiar,
desafiar para, ensaiar, ensaiar para, esforçar-se, esforçar-se para, habilitar, habilitar para e propender, propender para. Com a preposição por. A preposição por, ela tem uma contração e você tem uma irmãzinha dela, tá? Geralmente é muito essa preposição por, ela acontece muito na voz passiva analítica. A gente vai falar de voz passiva por conta da escrita em algum momento, tá? Então, na voz passiva, eu sempre o agente da voz passiva, ele ocorrendo, é muito comum que ele venha com a preposição por, pelo e suas variáveis, né? Pelo, pelos, pela, pelas. Então, em alguns casos, né, o por, eu poderei, por conta de alguma questão, eu usar o por, o pelo também suas variáveis, tá? Por exemplo, ansiar por, né? Eu anseio por boas notícias. Anseio pela solução do caso. Estão vendo? O por e o pelo suas variáveis, tá? Apaixonar-se por, apaixonei-me por o livro tal. Apaixonei-me pela situação a qual vi que você vivenciou. Né? A mesma coisa, chorar. Chorar por. Chorei por não ter comparecido em tal lugar no horário. Choro pela situação do país. Tá vendo? Então, o por sempre é possível a sua ida por, pelo e suas variáveis. Começar por, começar por, interessar-se por, orar por, oro por você, oro pelo país. Né? Então, o por dá sempre para fazer também essa mudança, se dependendo da situação. Regular-se por, rogar por, trocar por. Ok? E com a preposição sobre. E é uma coisinha muito legalzinha, já que a gente está falando de regência, preposição. Gente, dá memoriza, se não está memorizado, né, por conta, já deveria ter memorizado lá no IDO do ensino fundamental, médio, né, se estão terminando o médio, alguns já terminaram, já era para saber as preposições todas, né, sobre, trás, aí terminando as preposições das 23 preposições essenciais, importante sabê-las, tá? Muito importante, se há o desejo de escrever corretamente, se há o desejo de saber um pouco de gramática, tá? Vocês não precisam tornar-se professores de português para saber o mínimo básico do uso da língua, né? É fundamental isso, no meu entender, para qualquer carreira. Alertar, alertar sobre, cair, cair sobre, meditar, meditar sobre, prevalecer, prevalecer sobre, recair, recair sobre. Show? Deixa eu interromper o compartilhamento e voltar aqui para vocês. Essa aula, esse slide, eu tenho praticamente certeza que sim. Só me confirme. Esses slides vocês pegaram no Classroom, não pegaram? Ou pelo menos está lá disponível, não tá? Alguém me responde? Sim, sim, obrigado, Rafa. Maravilha. Obrigado, Arthur, também. Outra coisa, eu enviei, porventura, uma folhinha de exercícios de regência? Sim ou não? Aceito respostas. Enviei a folhinha de exercícios? É no Word. Não, não enviei. Tá. Obrigado, Rafa. Provavelmente não enviei porque realmente não tinha finalizado o conteúdo de regência. Pô, se eu não finalizei um conteúdo, se a gente não viu tudo, eu enviar uma folha com exercícios sobre o tema seria um pouco prematuro. Tá bom? Eu vou mostrar a folhinha para vocês. Essa folhinha eu vou enviar, tá? Para que vocês façam. Eu não vou resolvê-la toda, não.
Vou resolver algumas questões. Tem bastante questão de regência. No trabalho montado do caramba. Falei aqui. Aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês. Vai bonitinho. Agora foi. Tá? Questões sobre regência, professor Cláudio. Acho que são 20 e poucas questões. Estava animado? Tava, isso aí. 24 questões de regência. Coisa muito linda isso. Coisa fina, hein? Isso é coisa fina. Mas vamos lá. Então, tem 23 questões de regência aqui. Ainda falta um tópico de regência que eu queria ver com vocês. Esse tópico de regência, eu costumo dar para a galera em uma regência mais avançada e tal, ou para quem vai fazer prova de concurso bem cavernosinha. Mas eu vou passar para vocês também, que eu acho fundamental. Que vou até mostrar quais questões são. São essas últimas aqui. Cadê? Aqui. Cuja, quem, que é, que foi empregado com pronome relativo, que é o uso da regência verbal com pronomes relativos. Isso aqui é barra pesada, tá? E isso tem a ver com a nossa escrita, tá? Então, o uso com pronome relativo, isso é bacana. A gente vai dar uma olhada nisso também, tá? Então, essa é a folhinha de exercício, tá? Vou enviar para vocês. Só para vocês ficarem cientes, ok? Deixa eu interromper esse compartilhamento. Os caras me avisaram, os caras é o Zoom, tá bom? Os caras me avisaram que em 10 minutos, que já são mais 10 minutos, agora são menos de 8 minutos, vai acontecer aquela coisa meio que sem educação, né? Eles cortam do nada, né? Blá! Cortam do nada, então vocês já sabem, cortou do nada, já tem uma outra aula programada para 7h45, 6h45, e a gente entra às 6h45 na nova aula, tá bom? Se por acaso eu estiver explicando uma parada e a gente, de forma indelicada, ser cortada, ok? Deixa eu ver uma paradinha aqui, ó. Depois eu falo sobre aquela. Vou fazer só um exercício aqui com vocês, para vocês entenderem. Olha lá. Fazer a 1 e a 2 só para vocês sentirem qual é a pegada da parada. Assinale a alternativa em que a regência verbal está de acordo com a norma culta. Certo? Então, aí eu vejo aqui. As crianças, obviamente, preferem mais os doces do que os legumes e verduras. De cara, aquela para a gente viu, o verbo preferir é pouco, né? Prefere mais aos doces, se tivesse aqui, já que tem o os aqui, os legumes está certo, aqui teria que ter o a. Aos legumes e verduras. Então, a gente vê que a regência aqui está errada. Eu preciso achar a regência correta. É isso? Está de acordo. Assista a uma televisão de LCD pelo preço de uma de projeção e leve junto o home theater. Ora, assistir no sentido de ver, assista uma televisão, pede a preposição a. Assista a uma TV de LCD pelo preço de uma de projeção e leve, blá, blá, blá. Também está errada. O jockey Nelson, né, Nelson de Souza, foi para a Inglaterra visando títulos e euros. E aí, quem vai a algum lugar, não vai para, né? A gente viu o verbo ir, também está dando ruim. Construir prédios a partir do nada implica inovação e paixão pelo risco. Implica inovação. Está interessante isso aqui. Lembra do implicar? O verbo implicar, no sentido, né, disso aqui, dessa coisa aqui, tá ok? No sentido de que resulta em algo, né? Ele não pede preposição. Já no sentido de aperrear outro, estou usando bem nordestino, né? Aborrecer, pede a preposição com. Eu implico com você e tal. Nossa, aqui está correto. Está correta. Mas vamos ver, né? A Caixa Econômica informou os mutuários que informa alguma coisa a alguém. Então, informou que não haverá prorrogação a quem? Aos mutuários. Então, essa aqui está errada. Então, o gabarito realmente é a letra D como correta.
Beleza? Vou fazer a 2 só para vocês verem a pegada, como eu disse. Ok? Vamos lá. Assinale a que tem erro. Na número 1, nós tínhamos que assinalar a correta. Na número 2, eu preciso assinalar a que tem erro. Então, dê-lhe um beijo de aniversário. Quem dá alguma coisa a alguém, né? Esse lê aqui é o objeto indireto. Você não vai usar dei a ele, estaria errado, mas seria mais ou menos isso. Então, dei alguma coisa, dei um beijo a ele, lê certinho. Levei-o para o médico essa manhã, quem leva alguém, ou para algum lugar. Certíssimo. Gostamos deste novo filme, quem gosta, gosta de alguma coisa, dê a preposição certinho. Fui no cinema ontem, aí deu ruim, né? Quem vai a algum lugar. Fui ao cinema, há pouco nós falamos sobre isso, e o lenço caiu no chão. Então, também a letra D é a opção, e aqui por estar errada. Tranquilinho? Deixa eu tirar o compartilhamento e voltar. Galera, vamos fazer o seguinte. A gente tem como... Alguém mandou uma mensagenzinha para mim. Isso, Rafa, letra D, maravilha. Se quiserem falar, podem falar, tá? Porque quando eu tô... Até é importante vocês se ligarem. Quando eu tô com a tela compartilhada, não aparecem para mim as mensagens no chat, tá? Então, vocês fiquem à vontade para vir no áudio aqui. Cláudio, não sei o quê. Pode me mandar no áudio, sem estresse algum. A gente só pede que fique desligado nas horas das explicações, para não ter, né, atrapalha, conta dos ruídos, etc. No mais é isso. Gente, faltam menos de 3 minutos. E aí, eu até falei, né, que eu não estou preso ao horário de começar, tal. Mas eu começar agora uma aula de literatura para daqui a 2 minutos me cortar, eu acho mais pertinente, faltando 2 minutos para terminar essa, e a regência está fechada, pergunto se alguém tem alguma dúvida sobre regência. Né? Não havendo dúvida, eu vou encerrar essa aqui e a gente já vai começar a outra. Só vou 2 minutinhos para pegar um copo com água. A gente já começa a outra e fala de literatura. Alguma dúvida, meu povo, sobre regência? Não, senhor? Sim, senhor. Maravilha, Arthur. Então, mas se tiver na próxima aula também quiser, acho que não. Depois verifica. Lembrando que a gente está à disposição, cara. Se vocês quiserem durante a semana mandar por WhatsApp e tal, alguma pergunta, fiquem à vontade, cara. Tenho feito isso direto com outras turmas, com outros alunos, rapaz, não é de hoje. Maravilha. Então, vou fechar essa aqui e a gente já parte. Faltam menos de um minuto, faltando um minutinho agora. A gente fecha o pacote.